Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense. Agora, olhando para frente, tá? Seguindo em frente, né? Vi que, gente, final passou final. Agora é olhar para o futuro. O Fluminense tá bem no Campeonato Brasileiro, né? Ainda tem Copa esse ano, tem Libertadores, a temporada só tá começando, né? E com isso, para a gente encerrar esse assunto do Carioca, eu vou trazer algumas informações, porém depois, entretanto, todavia, a gente vai ir para outros caminhos, como os novos jogadores do Fluminense e talvez o novo time titular, né? Com mudanças aí, vamos trazer tudo para você, tá? Mas antes não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, gente. Ó como é que tá velhinho, gente. Quem lembra desse boneco guerreiro, né? O que? Esse aqui é o que? Tem uns 3 anos esse boné aqui. Guerreiro, eu achei ele hoje. Falei, em homenagem à galera das antigas, eu vou usá-lo. Mas olha, ele tá bem velhinho mesmo, né? Mas é isso. Vamos lá, galera. Seguindo aqui, nós temos, como eu disse, né, informação ainda sobre o Carioca, que o Fluminense ganhou uma grana, tá? Ganhou uma grana diferente dos últimos anos, né? Que o Carioca não pagava a premiação. A gente tem aqui o Carioca pagando esse ano. Eu tô aqui no Netflu, mas olha só. Esse ano o Fluminense ficou com 5 milhões de reais, né? Enquanto o rival, né, ganhou 10 milhões, tá bom? Então é isso. O Fluminense, né? Infelizmente, ficou ali com o vice-campeonato, mas sinceramente. Eu tô vendo muita gente com terra arrasada. Mas, galera, foi pênalti, né? Tipo assim. É, sabe, eu ia ficar muito mais preocupado se a gente perdesse dentro de campo, no sentido de com a bola rolando, né? Acho que foi uma das piores finais que eu já vi na minha vida, tá? Um dos piores Fla-Flus, né? Na minha humilde opinião, aí é opinião, acho que o Fluminense, de certa forma, não quis se expor muito, faltou ir pra frente, né? Faltou jogar, tá? Mas é isso, segue ali nos pênaltis. Para mim também foi escolhido de forma errada, equivocada os batedores. Aí você tem Guga, que, pelo amor de Deus, né? E tem o Otávio também, que parece até uma piada, né? Até hoje não acredito que botaram o Otávio para bater aquele pênalti. Mas então, assim, mas pensando no Fluminense atual, a gente pode ter mudanças, tá, gente? Mudanças que é a famosa frase mudanças que mudam tudo. Mudanças que mudam tudo. A gente vai trazer aqui. Mas também tem essa informação aqui que o elenco do Fluminense ignora um pedido de Bittencourt e Zubeldia, tá? Isso aconteceu, né? O pessoal fala, no Fluminense tudo é lindo, maravilhoso, todo mundo é... Não, mas o que rolou aqui, né? Quando a gente olha ali, Zubeldia e Mário Bittencourt tiveram seu pedido ali ignorado. O pessoal deve achar que é absurdo não respeitar o treinador, o diretor-geral, né? Mas, galera, dá uma olhada aqui no que foi, tá bom? Segundo informações do 365 Score, né? Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui na tela pra gente dar uma olhada. Olha o que rolou, gente. Mário Bittencourt e Luiz Francisco Zubeldia pediram para os jogadores ficarem em campo no momento que o Flamengo levantasse o troféu. Até como forma de... Não sei, né? Talvez a diretoria achou que seria maneiro, né? Apesar disso, porque assim, algumas organizações proíbem que os jogadores saiam, tá? Isso acontece. Mas nesse caso, eu acho que no sentido esportivo da parada, no sentido, né? Eu acho que foi nesse sentido, né? Porém, só René e Ganso que ficaram, tá? Não respeitaram esse pedido, o que gerou a irritação do técnico Zubeldia, que desceu ao vestiário para chamar o restante dos atletas, e ainda assim os outros jogadores não voltaram para o gramado. Então assim, só Ganso e René, que como você pode ver aqui na imagem, ó, ficaram para assistir o rival levantando o troféu, enquanto todos os outros foram ali para pro vestiário, né? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não culpo os jogadores do Fluminense, não. Agora, falando minha opinião, tá? Cara, se eu me colocar lá, meu amigo, eu não vou ficar, não. Thiago, por quê? Mas é pra respeitar. Não tô nem aí. Cara, imagina, é uma frustração, né? E a gente e claro, a gente nunca sabe a história completa, né? Todos os bastidores. O Zubeldia disse que ele que teria decidido que o Canóbio não bateria o pênalti, né? Então, assim,
existem coisas que acontecem dentro do Fluminense que a gente não sabe. E aqui eu não tô falando que tem algum tipo de problema interno, racha no elenco, fulano contra fulano. Não, não. Tô falando nada disso porque eu acredito que isso não tenha. Mas no meio de tanta gente, né, a gente sabe que, pô, tem desavenças, tem confusão, tem opiniões que uns gostam, outros não. Então, é... Então, assim, a história... A gente nunca sabe a história plena, completa, 100%. Então, assim, essa atitude dos jogadores, eu não vejo como uma atitude que deixe respeito ao rival, porque, sinceramente, não acho que se fosse o contrário, funcionaria. Como assim, Thiago? Pô, vamos supor, Fluminense campeão. Você acha que o elenco do Flamengo ia ficar lá olhando o Fluminense ser campeão? Vocês acham isso? Eu tenho minhas dúvidas, Então não culpo os jogadores por ter metido o pé. Eu meteria também. Tô falando de mim. Talvez tu vai falar, pô, Thiago, eu não concordo, tem que ficar pra prestigiar. Sinceramente, que prestigia a torcida dos caras, entendeu? Já tem a torcida dos caras lá, deixa a torcida dos caras comemorarem. Eu sigo meu caminho, pronto, acabou. Eu não vejo esse problema não, tá? Mas segundo a matéria, a gente tem o Zubeldia, não gostou muito do que aconteceu, né? E muito provavelmente o Mário também não, né? Porque, querendo ou não, ali não obedeceram uma ordem, tá? Mas vamos lá. Falei isso, mas agora a gente vai para a informação mais importante aqui do canal hoje, que é os reforços desse time do Fluminense. Bom, ainda faltam jogar pelo Flu Alisson, né? Juan Milan, que é o zagueiro, né? Canhoto. E o principal, na minha opinião, perdão, o cara que vem para resolver os problemas do Fluminense em relação a centroavância, que é Rodrigo Castilho. Esses jogadores ainda não estavam à disposição do Zubeldia na final do Carioca, e agora a partir de quinta-feira, né, onde o Fluminense vai enfrentar o Remo, se eu não me engano é na quinta, você vai ter à disposição esses jogadores. Então, o Fluminense já trabalha, né, como a gente trouxe, eu acho que se eu não me engano foi informação do Lessa, que hoje o Castilho aparecerá no bid, né? Então o Fluminense já trabalha, né, pro Castilho aparecer no bid. Aí a matéria vai falar o seguinte, a matéria do meu amigo, tá? Marcelo Neves, que é meu amigo. Esse aqui é meu amigo. Ele diz o seguinte: tem brechas para disputar pela titularidade. Aí lá vai eu discordar do meu amigo aqui. Brecha, Marcelo? Tu tá sendo muito conservador. Não é brecha não, meu amigo. Eu me arrisco a dizer que só tem Castilho. Ah, não, Thiago, tem o Germancano, que vai estar voltando aí, tem o John Kennedy, tem, mas, meu amigo, para elevar o nível, eu acho que tem que ser o Castilho mesmo. E outra, tá? Começa a colocar no Castilho, infelizmente, vai ter que ser assim, uma responsabilidade enorme. Por quê? Pelo valor, pela expectativa e pelo momento do Fluminense. O Fluminense precisa. Então, assim, na minha cabeça, o Castilho nem jogou e ele já é o titular, pô. Olha a necessidade do Fluminense, mas isso diz muito sobre a necessidade do Flu, não o contrário. Mas é a necessidade do Fluminense. Faz com que Castilho seja a esperança do torcedor em relação a centroavance ali, né? Então ele deve aparecer no bid e não só essa possível mudança de Castilho, né? Porque a gente tem dois pontas de força, né? Serna e Canóbio, e a tendência, tá, é que existe uma outra mudança. Savarino. Gente, Savarino não pode ser banco desse time do Fluminense, não. Thiago, quem vai sair? Canóbio ou Serna? Empapar. Porque, pra mim, o Savarino tem que entrar nesse time. Por quê? É um jogador com mais inteligência, é um jogador que resolve no terço final, é um jogador que dá assistência, é um jogador que faz gol, que é o que a gente precisa. Ah, não, mas o Canóbio e o Serna, eles voltam pra marcar. Gente, pelo amor de Deus. Eu sei disso. Mas a gente também precisa de jogador que faça gols. E é essa a esperança que a torcida tem em Rodrigo Castilho. É essa a esperança que a torcida tem em Savarino. Então, as mudanças que podem acontecer pro Fluminense, e eu já acho que teria que acontecer contra o Remo, Serna ou Canóbio saem, entra Savarino, Castilho nele. Castilho 19, lá, acabou. Ah, mas o John Kennedy entra no segundo tempo com gás, com tudo, pô, vai pra cima. Mas assim, e outra, tá? Em certos momentos você pode botar até John Kennedy jogando junto com o Castilho, porque são jogadores que têm características diferentes. Então uma coisa não altera a outra. Mas é aquilo,
Castilhão de cara, blau. Ah, Thiago, por quê? Gente, você gastou 50 milhões de reais nesse rapaz. Se ficar de lero-lero, ele tem que jogar. Ah, mas ele tem que jogar. Mas ele chegou agora, ele tem que jogar. Eu vou te falar, faltou muito pro Fluminense nessas decisões contra o Vasco, contra o Flamengo, o ataque. E uma coisa que eu falava e muita gente ficava achando que eu era maluco, porque eu falava, gente, eu sei que a gente precisa de zagueiro, sei que a gente precisa de centroavante, mas a gente precisa de ponta também. Como hoje, eu tô gritando sozinho que a gente precisa de um camisa 5. Se eu sou o Fluminense, eu vejo um camisa 5 aí bom de bola, que às vezes está ali até um pouquinho encostado na sua equipe, mas que seja um cara de boa qualidade, mas ele não é titular porque tem um titular que é muito acima, porque o Fluminense precisa de um camisa 5. E eu, particularmente, não quero contar com o Otávio para ser meu camisa 5 quando o Bernal não tiver. Martinelli e Hércules não são esse cara. Martinelli e Hércules são o segundo volante. Eles têm que jogar na deles. Entendeu? Então, voltando a falar das mudanças, essas mudanças podem acontecer, tá? Até segundo a matéria aqui, vai dizer que Savarino é um dos nomes pedidos pela torcida, né? Savarino, eu acho que quem vai escalar vai ser o torcedor. O torcedor já tá pedindo, já tá gritando, ó. Precisou de poucos jogos para que na graça da torcida, tanto na semifinal contra o Vasco quanto na decisão do Flamengo. Acho que o Zubeldia, poxa, dá pouquíssimos minutos pro Savarino. Pô, espera muito pra substituir o Zubeldia também. Pô, Zubeldia, gosto do teu trabalho. Acho que você tá fazendo um trabalho muito bom. Acho que tem que continuar. Mas, pô, não dá pra ficar demorando tanto pra substituir não, meu irmão. Pô, com algumas peças boas que a gente tinha, coloca mais cedo, né? Aí a gente tem aqui, né? Aí o Savarino ficando entre Bernal e coisa. E ainda tem o Julián Milán, que é também a última esperança do Fluminense de ter uma zaga decente. E eu tô falando decente, porque assim, de tudo que aconteceu ontem, naquela final, a melhor coisa foi Gêmeos, né? Gêmeos que, segundo a galera lá do Intervenção, né? A galera do Internacional, Gêmeos não é nome de zagueiro, mas meu amigo, Gêmeos foi soberano ontem. Gêmeos, que contratação do Fluminense, pô. Jogador grande, jogador sujeito homem. Bah, jogava, foi pra cima dos caras. Ninguém criou com ele, não. Brabo. Gêmeos, brabíssimo. Muito bom. Né? Então, Gêmeos e Julián Milán. É o que tem que ser. Então, a esperança da gente é essa. No Milán, que chegou agora. No Castilho, para resolver a centroavância. No Savarino, para assumir uma das pontas. Aí eu já acho que o Fluminense melhora bastante. Acho que sim. Agora, Zubeldia precisa tentar isso aí, né? Ou a gente vai ficar de Serna e Canóbio o tempo todo, pra sempre. Ou a gente vai ficar dando espaço pro Freitas pra eternamente. Bom, tomara que não. Então é isso, gente. Possíveis grandes mudanças no Fluminense pro jogo contra o Remo, né? E eu acredito que a torcida vai cobrar essa mudança também. Porque não tá fácil, né? O Fluminense não tá produzindo muito ofensivamente. Precisa produzir. Sem falar que quando o Bernal voltar, né? Aí você já tem um meio muito mais estruturado. Aí tu bota Savarino lá na frente com o Castilho, Gêmeos e Julián Milán, né? Pô, bota um Arana na lateral esquerda, porque René, me desculpa, René, mas não dá mais. René é um mestre em jogar um time pequeno, contra time pequeno, mas chega em final o René some. Então, bota lá. Se Samuel Xavier também ficar de bobeira, tem o Guga. Então, assim, o Fluminense tem algumas peças que ainda pode melhorar esse time aí titular. Eu acredito que essas melhores elas vão acontecendo para chegar nos grandes dias, que são as finalíssimas da Libertadores, da Copa do Brasil, né, o rendimento no Campeonato Brasileiro. Eu torço para que dê certo, sei lá, eu ainda tô com uma esperança muito boa ainda para esse time no ano de 2026, tá? Mas ó, se inscreva, deixa aquele like, muito obrigado você que chegou até aqui. Não esquece, galera, os produtinhos que passaram aí, você pode clicar no produto, mas não é isso que eu quero. Aí você pode comprar outra coisa, depois de ter clicado no produto, eu acredito que tá rolando isso. Tá? E você nos ajuda, você não paga nada mais por isso. E você ajuda o canal Hora do Flu. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem, tchau. E tamo junto. Você tá louco.